A sua empresa pode estar adoecendo pessoas sem saber. E o pior, ela pode estar acumulando um passivo jurídico invisível que ainda não apareceu no seu balanço. A NR1 sempre existiu, só que agora ela mudou de status. Ela saiu do papel e entrou na fiscalização real. Então, se você é CEO, conselheiro, diretor ou dono de empresa, presta bastante atenção, porque o que está acontecendo não é modismo de saúde mental, não é pauta ideológica, é uma mudança regulatória. E quando a regulação muda, o risco muda. Durante décadas, o Estado se preocupou com o corpo do trabalhador, né? Então, máquinas sem proteção, altura sem cinto, ruído sem EPI. Agora o foco é outro. É assédio moral, assédio organizacional, metas inalcançáveis, sobrecarga crônica, ambiente de medo. O que antes era chamado de pressão normal do mercado, agora pode ser classificado como risco psicossocial. E risco psicossocial entra no PGR. E tudo que entra no PGR é passível de fiscalização. Depois da pandemia, os afastamentos por transtornos mentais cresceram de uma forma super expressiva no Brasil. O burnout deixou de ser conversa de LinkedIn e virou benefício previdenciário, virou custo, virou nexo causal discutido num processo. O INSS paga, mas ele pode cobrar de você de volta. Isso se chama ação regressiva previdenciária e ela se fundamenta em responsabilidade civil por culpa. Culpa em vigilando, culpa em eligendo, negligência organizacional. A pergunta não é se sua empresa será fiscalizada, a pergunta é se você está preparado quando isso acontecer. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Silvânia Vale, eu sou administradora, analista de sistemas, advogada, especialista em saúde mental, pós-graduada em neurociência do comportamento, do trauma e da performance. Eu sou palestrante e implementadora da NR1 em empresas. E eu administro cursos de gerenciamento emocional, de ansiedade, de estresse, de burnout. Então eu transito entre o jurídico, o organizacional e o neurocientífico. E é exatamente nessa interseção que a nova NR1 precisa ser entendida. Então, agora vamos à base? O que é a NR1? NR1 é a norma regulamentadora número 1. Ela estabelece as disposições gerais de segurança e saúde no trabalho. Ela organiza todas as demais NRs. Ela define os deveres do empregador, os deveres do empregado, as regras de capacitação e, principalmente, ela institui o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. E dentro dele, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ou seja, a NR1 sempre tratou de risco. Mas durante muito tempo, quando se falava em risco, pensava-se apenas em risco físico, choque elétrico, queda, explosão, ruído forte, corte, amputação. O risco era visível, era objetivo, era mensurável. Agora, o risco também é psicológico. E psicológico não significa subjetivo, significa organizacional, sistêmico, mensurável por indicadores. E para entender essa mudança, a gente precisa voltar lá na história, na Revolução Industrial. O corpo humano, ele era uma extensão da máquina. Então tinha jornadas exaustivas, ambientes insalubres, zero limite biológico. E décadas depois, lá pelos anos 70 e 80, começaram a explodir os casos de LER, né, e DORT, lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. As pessoas estavam adoecendo fisicamente, punhos inflamados, colunas comprometidas, tendinites crônicas. E o que o sistema fez? Criou a NR17, sobre ergonomia. E surgiram as ginásticas laborais, o fortalecimento muscular, pausas técnicas. Só que presta atenção numa coisa: raramente se questionou sobre a meta, sobre o ritmo, sobre a produtividade exigida, sobre o modelo produtivo. A lógica sempre foi preparar o corpo para aguentar a carga e não adaptar a carga ao ser humano. Então, durante décadas, fortalecemos o músculo dos trabalhadores, mas nunca questionamos a estrutura que gerava a sobrecarga. E então veio 2020, pandemia, insegurança econômica, pressão por resultado, home office completamente desestruturado, jornada sem limite e depois disso, uma explosão silenciosa. Burnout,
depressão, ansiedade generalizada. E os afastamentos cresceram de uma forma significativa. O turnover aumentou, o absenteísmo aumentou, o presenteísmo aumentou. E o que aconteceu? O INSS começou a absorver o custo. Só que o sistema previdenciário ele não suporta indefinidamente esse volume. E quando o custo sobe, o Estado reage. O Ministério do Trabalho percebeu três coisas. Primeiro, o modelo produtivo moderno estava gerando adoecimento mental organizacional. Segundo, o impacto financeiro previdenciário estava só crescendo. Terceiro, a responsabilização precisava ser preventiva. E foi por isso que a NR1 foi alterada para incluir formalmente os riscos psicossociais no gerenciamento de riscos. Agora, com essa ênfase, a empresa tem que identificar, avaliar, registrar, implementar medidas de controle, monitorar continuamente. E isso não é opcional, é uma obrigação normativa. E obrigação normativa gera responsabilidade. Responsabilidade administrativa, trabalhista, civil e, em alguns casos, até responsabilidade penal se houver dolo ou culpa grave. Durante décadas, nós adaptamos o ser humano ao trabalho. Agora viram que é necessário adaptar o trabalho ao ser humano. Essa é a atual mudança de paradigma. E ela não é emocional, ela é jurídica, econômica, estratégica. Porque afastamentos custam caro, processo custa, multa custa, indenização por dano moral coletivo custa, ação regressiva custa muito. E mais do que tudo, reputação abalada custa. Quanto custa a sua reputação? E o que vai mudar para o CEO? Tudo, né? Porque não é um problema isolado do RH, não é uma responsabilidade exclusiva do SESMIT, é governança. A empresa ela vai precisar demonstrar o mapeamento do risco social, uma política clara contra assédio, um canal de denúncia estruturado, uma total clareza de cargos e funções, metas tecnicamente fundamentadas, dimensionamento adequado de equipe e monitoramento dos indicadores. Sabe por quê? Porque o fiscal ele pode cruzar o e-social, o CAT, dados previdenciários, reincidência de afastamentos, turnover elevado. E quando há um padrão estatístico, forma-se um indício de nexo técnico epidemiológico. E quando há nexo, abre-se espaço para responsabilização. A NR1 não veio para punir empresas, ela veio para corrigir um modelo produtivo que está adoecendo pessoas. Empresas inteligentes não esperam a fiscalização, elas fazem um diagnóstico preventivo, estruturam uma governança psicossocial, elas treinam lideranças, reorganizam metas, ajustam a cultura organizacional. Se a ergonomia foi a resposta para o corpo, a nova NR1 é a resposta para a mente. E quem entender isso agora vai liderar no mercado. Quem ignorar vai acabar respondendo. Nos próximos vídeos dessa playlist sobre NR1, eu vou explicar como será feita a fiscalização, quais dados o Ministério do Trabalho vai cruzar, o que é nexo técnico-epidemiológico, como funciona a ação regressiva e como implementar a NR1 de uma forma estratégica e juridicamente segura. Então, se você lidera pessoas, inscreva-se nesse canal, porque produzir resultado é importante, mas produzir sem adoecer agora é obrigação.